Esse corpo que você vê girando numa trajetória circular e preso ao barbante é um pêndulo cônico. Imagina que esse corpo agora estivesse carregado eletricamente e submetido à ação de um campo elétrico. A Unesp pegou esse tema e fez uma questão maravilhosa. Vamos conferir então depois da vinheta? Vamos então à questão da Unesp, minha gente. Olha só, uma pequena esfera de massa M, eletrizada com uma carga Q positiva, está presa a um ponto fixo P, bem aqui, olha, por um fio isolante, numa região do espaço em que existe, atenção, um campo elétrico uniforme, grifa isso que é importante, tá? Olha só, então aí ó, tem um campo elétrico, você sabe que quando tem um campo na física, significa que esse campo é capaz de produzir uma força num determinado corpo, tá bom? O que mais que ele fala desse campo uniforme, gente? Ó, ele é vertical de módulo E, tá vendo aqui? Ó, essas linhas verticais representam as linhas de força desse campo elétrico. Daqui a pouco eu falo mais para vocês. O que mais? Ele fala que esse campo elétrico aqui, ele é paralelo à aceleração da gravidade G, tá? Então você tem também aqui um campo gravitacional G, conforme a figura. Beleza. Dessa forma, inclinando o fio de um ângulo θ, tá aqui o fio, olha, em relação à vertical, mantendo-o esticado e dando um impulso inicial de intensidade adequada na esfera, com direção perpendicular ao plano vertical que contém a esfera e o ponto P, a pequena esfera passa a descrever um movimento, grifa isso, moçada, importantíssimo, ó. A pequena esfera passa a descrever um movimento circular uniforme em torno desse ponto C aqui. Olha aí a circunferência, o centro C dela aqui, tá bom? Beleza, professor. Aí ele pergunta para você o seguinte, olha, na situação descrita, olha lá, a resultante das forças que atuam sobre a esfera tem intensidade dada por qual alternativa? Belíssima questão. Vamos acompanhar juntos então, moçada? Ó, vamos começar por partes aqui, ó. Esse pêndulo aqui que fica girando, ó, em torno dessa circunferência, imagina uma bolinha que fica girando aqui, ó. Sabe aquele pêndulo? Esse pêndulo, ele é chamado de pêndulo cônico. Se você não está bem lembrado dele, eu trouxe aqui para você um exemplo, ó. Então imagina que eu vou prender uma bolinha aqui, um barbantinho aqui, tá? Tá preso aqui, aí a bolinha é posta a girar. Pode ver que ela vai descrever essa circunferência preta, cujo centro é aqui, esse ponto C, tá bom? Isso aqui lembra aquele chapéu mexicano dos parques de diversão, né? Beleza, professor, lembrei. Então isso aqui é o pêndulo cônico? É. Só que não contente, o que o cara da Unesp fez? Ó, além dele colocar um pêndulo cônico, gente, ele colocou esse pêndulo cônico dentro de um campo elétrico uniforme. Professor, eu não estou muito bem lembrado desse campo elétrico uniforme. Você pode dar uma luz para mim? Claro, estamos aqui para isso, amigão. Então presta atenção aqui, ó. Vamos deixar um pouquinho então o pêndulo do lado, tá? Vamos deixar um pouquinho aqui. Imagina que eu tenho um sistema formado por duas placas metálicas paralelas. Eu vou ligar uma bateria, polo positivo aqui, polo negativo aqui. Como eu estou ligando o polo positivo na placa vermelha, então essa placa vermelha fica carregada positivamente. E como eu estou ligando o polo negativo dessa bateria na placa azul, então a placa azul vai ficar carregada negativamente. Então a gente diz o seguinte, dentro dessa região entre as placas, vai acontecer, moçada, a criação de um campo elétrico. Só que nenhum de nós é capaz de enxergar campo elétrico. Assim como você não consegue enxergar, por exemplo, a gravidade, você sabe que ela existe, né? Se eu coloco alguma coisa aqui, essa coisa é atraída pela gravidade. Só que ela é invisível, eu não enxergo essa gravidade ou esse campo gravitacional. Então, esse tal campo elétrico, ele é parecido com a gravidade. Eu também não sou capaz de enxergar. Mas, professor, como é que você pode provar para mim que existe aí dentro, entre as placas, esse tal campo elétrico? É fácil, é só você fazer um teste. Qual que é o teste? Por exemplo, coloque aqui, ó, um corpo carregado, uma bolinha pequenininha, gente, carregada com carga positiva. Solta ela. Eu pergunto para você, ela vai ficar parada quando você soltar essa carga positiva aqui? Não. O que vai acontecer com ela, pessoal? Essa carga positiva, ela vai sentir o quê? Uma repulsão que vem da placa de cima e, ao mesmo tempo, uma atração que vem da placa de baixo. Então, o que vai acontecer com essa carga positiva? Ela faz assim, ó, ela é atraída.
Então, moçada, o fato dela ser atraída dentro dessa região entre as placas, a gente diz que aí dentro tem uma espécie de gravidade elétrica, ou, em outras palavras, um campo elétrico. Então, do mesmo jeito que a gravidade atrai essa massa, esse tal campo elétrico, que é uma espécie de gravidade elétrica, atrai corpos carregados. Entendeu? E aí, a lembrança que você tem que ter é a seguinte, minha gente. Olha só, a lembrança é essa daqui. Existe um jeito de você representar campo elétrico. E o jeito é pelas linhas de força. Então, moçada, essas linhas de força, elas sempre nascem aonde? Elas sempre nascem na placa positiva e morrem na negativa. Então, quando o Karim desenha essa linha para você, você não consegue enxergar ela. Mas ela serve, gente, para dizer que aí tem um campo elétrico, como se fosse uma gravidade elétrica, e a gente representa ela pela letra E, pelo vetor E de campo elétrico, tá bom? Então nós temos aqui um campo elétrico entre as placas. Por isso que o cara da Unesp, quando elaborou essa questão, ele desenhou essas linhas paralelas. Isso aqui, gente, é só para dizer que aí tem um campo elétrico. O que é um campo elétrico? É algo que é capaz de produzir uma força sobre uma carga. Moçada, outra lembrança que você deve ter de campo elétrico, muito importante para resolver essa questão, é isso aqui, olha. Então vamos voltar aqui na teoria de campo elétrico, tá? Então imaginem que eu vou colocar aqui agora um corpo carregado positivamente, ó. Então esse corpo ele tem uma carga Qzinho positiva. Você já sabe que o que vai acontecer com essa carga positiva se você colocar bem aí no meio? Ela vai ficar parada, pessoal? Não. Ela vai ser o que mesmo? Ó, olha lá, tá ligado, gente? Ó, essa placa positiva repele essa carga positiva para baixo e, ao mesmo tempo, essa placa negativa atrai essa carguinha positiva, não é? Então, essa carga positiva, ela faz assim, ó, ela é puxada para baixo. Moçada, na física, tudo que puxa é força. Tá? Definição popular de força. Força é um puxão, Karim. Exato. Toda força é um puxão. Então, se essa partícula se sentiu puxada para baixo, é porque tem uma força ali. E aí, moçada, dos seus estudos de campo elétrico, você deve lembrar de uma relação muito importante, que é essa daqui, olha, é fundamental para o teu vestibular, tá? Olha só, nunca se esqueça que a relação entre a força elétrica Fe, a carga que está sentindo essa força, que também é chamada de carga de prova Qzinho, e o campo elétrico é dada por essa formulinha aqui, ó. Força elétrica é a carga de prova que sente essa força vezes o campo elétrico, tá bom? Como é que eu guardo fácil essa fórmula aqui, ó? Olha lá, por que você está assistindo esse vídeo aí? Por quê? Porque, moçada, faculdade eu quero entrar. Faculdade eu quero entrar, por isso que eu estou aqui sofrendo nesse vídeo do Karim. Beleza, moçada, até aí? Então essas são as lembranças que você tem que ter para começar a resolver essa questão. Eu avisei você, é uma questão raiz, não é uma questão Nutella não, moçada. Ó, tem muitos passos para a gente fazer aqui, ó, mas você é guerreiro, você fica firme aí, tá bom? Vem comigo então, moçada, olha só. Agora, o que esse animalzinho da Unesp fez? Ó, ele pegou, não contente, eu falei para você, né? Ele pegou esse pêndulo aqui, cara, e colocou, nossa, professor, ele colocou entre as duas placas? Pois é, cara. Nossa, professor, mas é legal isso, professor, estou gostando da brincadeira. Então vem comigo, moçada, ó. Então ele colocou esse pêndulo para girar no meio das placas, Karim? É, exatamente. Então vem comigo, moçada. Agora eu vou fazer o seguinte, nós vamos analisar o problema, tá? Vamos lá? Então eu preparei um desenho para você maior, porque agora a gente vai colocar força para você enxergar bem a situação, tá? Olha só então, moçada. No texto ele falou que essa carga Qzinho é positiva, então vamos marcar aqui, ó, Qzinho então positiva, beleza? Então o que eu tenho que fazer? Qual que é o próximo passo? Bom, ele está pedindo, moçada, para você calcular a força resultante sobre a esferinha, não é isso? Bom, se eu quero achar a força resultante, eu tenho que ver primeiro quais são as forças que atuam nela durante esse movimento. Então ela está girando aqui em torno desse ponto C. Então quais são as forças? Vamos começar, moçada. Como ele disse no texto que essa partícula tem uma massa eminho e uma carga elétrica Qzinho, bom, se ele tem uma massa e tem uma gravidade aqui, você já sabe que tem a força-peso. Vamos marcar aqui então, ó. Então primeira força, força-peso. Legal, moçada. O que mais? Atenção agora.
essa placa positiva aqui em cima e essa negativa embaixo, o que que elas fazem mesmo com essa carga elétrica positiva? É só olhar aqui, gente, ó. Ah, professor, a questão da força elétrica. Isso. Então, quando eu pego uma carga positiva e coloco entre as duas placas, ela sente uma força elétrica, nesse caso vertical para baixo, porque você sabe, né? Essa placa positiva repele essa carga Qzinho para baixo e, ao mesmo tempo, essa placa negativa atrai essa carga positiva para baixo. Ah, verdade, professor, tem a força elétrica aqui. Ah, então vai ter duas forças, professor, porque tem dois campos. Isso, amigo. Um campo gravitacional que produz força-peso e o campo elétrico que produz a força elétrica. Muito bem, brilhante, moçada. Legal, agora o que eu faço? Tem mais forças aí, gente? Tem, professor, ó. Tem a tração aqui, ó. Olha lá, hein? Tração no fio, né, moçada? T. Legal. Joia, joia. Agora, veja o que ele quer. Ele quer determinar a força resultante sobre a esfera. Moçada, presta bem atenção agora nesse argumento. Essa bolinha ela está o tempo todo descrevendo uma trajetória circular, ou seja, ela está fazendo curva toda hora. Lembra da teoria? Sempre que eu tenho um corpo descrevendo uma curva, tem que ter o que mesmo? É obrigado a ter o que mesmo, gente? Uma força resultante o quê? Centrípeta voltada para o centro. Então, gente, eu já sei o seguinte, eu já sei como esse movimento aqui, ele disse, ó, é um movimento circular e uniforme, ele falou bem aqui, ó, movimento circular uniforme, a gente tem que saber, a gente tem que ir para a prova sabendo que no movimento circular uniforme, a força resultante é a centrípeta. Então, nesse ponto aqui, por exemplo, ó, a resultante centrípeta é aquela que aponta para o centro. Tá? Eu vou marcá-la aqui para você, mas já vou apagar porque eu quero mostrar mais detalhes. Então você entendeu? Ó? Anota aí então, gente. Ó. Sempre que eu tenho uma partícula em MCU, obrigatoriamente a força resultante é quem? É a centrípeta, é aquela que aponta para o centro. Agora, da onde é que veio essa resultante centrípeta? Toma cuidado, moçada, para não cometer um erro conceitual. Por exemplo, é errado você falar assim, ah, professor, então quer dizer que além da tração, além do peso e além da força elétrica, eu tenho também mais a resultante centrípeta? Não, 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 não. A resultante centrípeta, o próprio nome diz, a resultante ela é o quê, pessoal? Ela é a combinação da tração, da força elétrica e do peso. Lembra, gente, que a resultante centrípeta, ela não tem vida própria. As forças de verdade que atuam na bolinha são quem? Tração, peso e força elétrica. Da combinação dessas três é que surge a resultante centrípeta. Então, a parada é a seguinte, presta bem atenção agora, moçada. Olha só o que eu vou fazer aqui, ó. Para ficar mais fácil a nossa visão, eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar o meu olho, ó. Imagina que o meu olho está olhando aqui, ó. Eu estou olhando de lado, entendeu? Quando eu olho de lado, eu vejo esse triângulo aqui, tá vendo, ó? Beleza? Aí eu vou trazer essa figura para cá para ficar mais fácil de enxergar. Então, ó, esse ponto C, eu vou colocar ele aqui. Vai por mim porque vai ficar mais fácil assim, ó. Aqui é a linha do raio, ó. Aqui seria o raio da circunferência, tá bom? Aqui, ó, é a bolinha, beleza? Essa carga elétrica ela é positiva. O que mais, moçada? Nós temos aqui essa força inclinada, é a tração no fio, beleza? Vou deixar ela bem grandona aqui. O que mais que eu tenho aqui? Presta atenção agora, moçada. A força elétrica e o peso, os dois não são vertical para baixo? Quando eu tenho duas forças vertical para baixo, eu não posso somar e formar uma só? Posso, não posso? Então vamos fazer isso, moçada, ó. Então aqui, ó, você vai ter... Ah, entendi, professor. Você já juntou aqui no mesmo vetor o peso mais a força elétrica porque os dois estão para baixo. Entendi, professor. Entendi sim. Beleza. Então essa bolinha, ela está descrevendo uma curva, não tá? Aí é o que eu te falei, moçada. Sempre que eu tenho um movimento circular uniforme, a resultante geral é a centrípeta. Então, eu tenho aqui três forças, no caso aqui o peso mais a força elétrica está aqui, a tração está aqui. Como é que eu aprendi a achar a resultante, moçada, entre dois vetores, um que está assim e outro que está assim? O que eu faço mesmo? Eu uso a famosa regra do paralelogramo, aquela que fala assim, ó, paralelo aqui, paralelo ali, você entendeu? Ó, eu transportei esse vetor verde para cá, por isso que eu falo paralelo aqui. E aí, moçada, esse
Esse vetor vertical, que é a soma do peso mais a força elétrica, eu transportei para cá, ó, fechando um paralelogramo. A resultante, quem que é a mesma? Olha como a física é bonita, pessoal. A resultante entre essas forças é quem? Olha, 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 moçada. Ah, professor, essa resultante que você está descobrindo pela regra do paralelogramo é aquela resultante que você estava tentando me mostrar? Exato. E ela, além de ser resultante, ela é uma resultante que aponta para onde, pessoal? Para o centro da curva. Resultante que aponta para o centro tem um nome especial na física. Ela é resultante centrípeta. Nossa, professor, que legal. Então agora eu entendi. Quer dizer que essa resultante centrípeta não é uma força a mais, né, Karim? Ela é resultado, ela é resultante das forças que realmente atuam, que são a atração, o peso e a força elétrica. Entendi, professor. Então, olha só agora, moçada. Tá vendo esse ângulo θ que está aqui? Ah, ele está aqui, ó. Ah, professor, quer dizer, esse ângulo θ é o ângulo aqui entre os vetores. Sim, beleza. Moçada, agora você tem uma jogada matemática aqui, tá bom? Preste bem atenção. Vamos quase finalizando já o exercício. Ó, moçada, eu tenho aqui um triângulo achuradinho aqui, pintadinho para você agora. Tá vendo esse triângulo? E quando eu tenho esse triângulo, ó, eu preciso achar essa força resultante centrípeta, que é a resultante nela. Eu preciso achar. Eu tenho a hipotenusa desse triângulo retângulo, tá? Você quer descobrir, professor, a resultante centrípeta. Eu estou percebendo que a resultante centrípeta é cateto oposto a esse ângulo θ. Beleza. Agora, presta bem atenção numa coisa. O peso e a força elétrica, você conhece esses dois aqui. Porque o peso é mg e a força elétrica, você sabe, ó, faculdade eu quero entrar, lembra? Agora, olha uma coisa interessante. Como essa figura é um paralelogramo, esse vetor preto aqui, ó, ele encaixa direitinho nesse espaço tracejado. É verdade, professor, é paralelogramo. Ele encaixa certinho, pode ver que encaixou. Ah, então quer dizer que aqui, professor, eu posso colocar o peso mais a força elétrica? Isso, amigo. Ah, professor, então agora, olha que legal, moçada. Esse triângulo aqui, ele vai ficar mais evidente, ó. Vou desenhar ele para você aqui, ó. Então esse triângulo, olha o que você vai ter, ó. Você vai ter aqui a tração, olha que legal. Você vai ter esse outro cateto aqui preto, ó, ele fecha aqui. Olha que bacana. Aqui é o peso mais a força elétrica, peso mais força elétrica. E aqui, gente, ó, o outro cateto aqui fecha com a resultante que eu quero achar. Entendi. A resultante centrípeta é a nossa incógnita. E de quebra, eu sei que esse ângulo aqui, ó, moçada, é θ. Legal. Então, o que eu posso fazer? Moçada, eu vou usar aqui a tangente de θ. Olha que legal. Tangente de θ é o quê? Cateto oposto é a força resultante centrípeta que você quer achar. Dividido pelo cateto adjacente ao lado é o peso mais a força elétrica. Então, moçada, multiplicando em cruz, você cai nisso aqui, ó. A força resultante sobre a esfera, que é a resultante centrípeta, é igual peso mais força elétrica, ambos multiplicados pela tangente do ângulo θ. Legal, professor. Força resultante centrípeta, então, vai ser o quê? Moçada, peso é mg. Legal. Força elétrica, olha aqui, ó, lembra da revisão? Faculdade, eu quero entrar, por isso que eu estou sofrendo aqui nessa aula do Karim. Força elétrica, faculdade, eu quero entrar. Fechou? Vezes a tangente de θ. Olha aí, gente, questão respondida, questão raiz, não é questão Nutella essa aqui não, hein, moçada? Tá? Você que ficou comigo até o final, valeu todo o sacrifício, hein, moçada? Olha lá que bonito, então, qual a alternativa? mg mais QE vezes tangente, meus amigos, olha lá, mg mais QE vezes tangente, letra D, D de jeans, né, moçada? Maravilha, olha que questão maravilhosa. Tá? Estuda ela com afinco, moçada. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu leio todos, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, manda para mim. Eu faço questão de te ajudar. Beleza, moçada? Muito obrigado. Maravilha, então. Maravilha, moçada. Até mais. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Se inscreva no canal. Ajude-o a crescer. Compartilhe com todos os seus amigos que querem saber um pouco mais de campo elétrico uniforme e resultante centrípeta. No mais, eu desejo a todos as melhores energias, deixo o meu forte abraço e até a próxima.